Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou muito feliz de estar de volta aqui para falar com vocês sobre um assunto da minha prática docente. Você já deve ter visto no título desse vídeo que hoje eu vou falar sobre os desafios da carreira docente. Então sim, se você pretende ingressar ou vai se tornar um professor em breve, ou até já é um professor e quer compartilhar comigo aí, ou saber, né, do que eu tenho passado, lembrando que esse vídeo é baseado na minha experiência, então pode ser que outros professores com maior experiência, menor ou até igual à minha tenham realidade diferente. Não acredite que esses são os maiores desafios. Enfim, se você quiser conversar um pouco sobre esse assunto também, pode deixar comentário aqui embaixo, pode me chamar na DM do Instagram, tá? Fiquem à vontade para a gente poder conversar sobre esse assunto. Esse aqui é um espaço de diálogo entre professores e eu espero te ajudar de alguma maneira. Antes da gente começar a falar sobre esses desafios, eu quero te pedir, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo se você gostar, compartilha com aquele outro professor que você acha que vai gostar, tá bom? Também me segue lá no Instagram se você quiser ver um pouquinho mais da minha realidade como uma professora estudante, para me acompanhar mais de perto, tá bom? Fica à vontade para ir lá me conhecer melhor também. Bora lá então falar sobre esses desafios? Bora! O barulho aqui ficou intenso, então a partir de agora vamos de microfone improvisado. Espero que fique melhor para me ouvir. É por causa disso eu escolho usar microfone. Só mais um ponto antes de começar, lembrando de falar que esse vídeo não é para desmotivar ninguém que quer se tornar um professor, é mesmo pra gente falar da realidade da carreira docente, tá bom? Pra gente poder dialogar sobre essas dificuldades que existem assim como em qualquer outra profissão. Então, eu sou uma professora jovem, inclusive que incentivo muitas pessoas que querem se tornar um professor a ingressar nessa caminhada, nessa jornada, enfim, nessa carreira, tá bom? Longe de mim querer te desanimar de algo. Então, só para falar mesmo, porque, né, senão as pessoas pensam que, nossa, está martirizando, está colocando empecilho. Não é isso, ok? O primeiro desafio, eu acho que é o maior medo da maior parte dos professores, enfim, dos jovens que vão se tornar professores, que é a carga horária. Vamos falar de carga horária? Então vamos lá. Todo professor tem que ter aí um tempo voltado para as suas atividades desenvolvidas fora da sala de aula, ou seja, aquele tempo que você tem para pensar na aula que você vai fazer, para você completar o seu planejamento, para que você corrija as atividades do seu aluno, para que você separe atividades que você vai levar, dinâmicas, exercícios, avaliações, enfim, tudo isso também faz parte do trabalho docente e a gente chama aí, né, não sei, a gente inclui isso na carga horária, mesmo que muitas vezes a gente não seja remunerado por essas atividades extra classe. Então, gente, sem querer romantizar, né, a docência, eu, por exemplo, eu gosto de alguns trabalhos feitos fora da sala de aula. Por quê? Eu acredito que, por exemplo, quando eu tô ali me preparando para levar uma atividade para os meus alunos, separando um material para trabalhar na sala de aula, é o momento que eu tenho para realmente planejar tudo aquilo que eu quero colocar em prática, sabe? Se tem um texto assim que eu gosto muito, que eu acho que eleva muito a crítica, que dá para trabalhar certos assuntos, eu vou lá e escolho aquele texto, penso no debate que eu quero fazer, na dinâmica, na atividade, enfim. Eu acho que esse é um momento também que pode ser prazeroso. Em relação também a montar a prova, já falei aqui diversas vezes no canal que eu adoro, né? Sim, eu gosto, gente. Eu gosto de montar prova, de pensar em textos, em imagens, em tirinhas, em coisas para levar para os meus alunos lembrarem do conteúdo que a gente estudou. Eu acho aí que é uma parte bem legal. Mas, como eu falei, não dá para romantizar. Em si, esse trabalho é difícil, é um trabalho que demanda, né, exaustão, tanto física quanto psicológica, então eu acredito que é um dos desafios da vida do professor, porque muitos trabalhos a gente vai lá, trabalha, sei lá, durante 8 horas com um intervalinho ali, né,
vai para casa, descansa, vai dormir, enquanto o professor chega final de semana, ele tem que corrigir prova, chega dia à noite, ele tá planejando aula para fazer daqui uma semana, de 15 em 15 dias tem que fazer planejamento, enfim, cada instituto aí, né, cada escola, cada espaço trabalha com uma data. Vamos supor aí que a cada tempo que você tem que estar atualizando o seu planejamento. E tudo isso é cansativo. O próximo desafio que eu vou falar aqui é algo que tem me instigado a pensar muito sobre e que eu acredito também que é um debate que tem se intensificado após esses 2 anos que a gente ficou trabalhando no ensino remoto, né, com os nossos alunos. Depois que a gente voltou para a sala de aula, após 2 anos de pandemia em que a gente não podia se encontrar presencialmente, que a gente se via por uma telinha e que muitos dos meus alunos ficavam, por exemplo, com câmera desligada, microfone desligado e você não fazia ideia se ele estava ali de fato, um dos desafios que eu tenho percebido é o respeito dentro da sala de aula. E, claro, isso também está relacionado à falta de atenção. Então, gente, eu preciso confessar para vocês que eu gostaria, sim, de ter uma maior atenção dos meus alunos. Muitas vezes é um fator que desestimula chegar dentro da sala de aula super engajada, super preparada, assim, muito, né, querendo fazer efeito naquele planejamento que eu fiz, naquela aula que eu montei e perceber que os meus alunos estão desinteressados, que eles têm mais interesse em conversar entre si, em, né, falar sobre outros assuntos e não de fato sobre o assunto que eu levei ali para ser debatido naquela aula de 45 minutos. Então não tem como culpar 100%, claro, os nossos alunos. Eu acredito que é um desafio aí que refere-se a diversos fatores, mas eu contextualizei a partir da pandemia porque com certeza isso tem, né, fortalecido isso que está acontecendo agora. Tem sido um dos elementos que fez com que nossos alunos ficassem assim. Então eles se tornaram pessoas mais ansiosas, com maior, né, dificuldade em passar tanto tempo sentado, tanto tempo com concentração, porque eu posso me citar de exemplo. Quando eu estava no ensino remoto, eu não passava ali as 4 horas de aula olhando para o computador. Eu levantava, ia no banheiro quando eu queria, eu mexia no meu celular, eu ia colocar uma roupa para bater ali na máquina. Então, se eu, como uma professora que tenho a consciência da importância, né, do meu ensino, fazia isso, pense os meus alunos que estão acabando ali de se tornarem adolescentes, que ainda não têm essa maturidade, essa consciência que eu tenho. Pensa na realidade deles. Então, mais uma vez, eu não acredito que a gente possa culpar nossos alunos, né, de vilões, de nossa, não presta atenção em mim, a culpa é dele, enfim. Eu acho que é mesmo um desafio aí da realidade que estamos vivendo. O próximo desafio que eu quero falar é sobre inovar dentro da sala de aula. Esse também é um debate, né, que tem muita relevância e que tem sido feito há muito tempo por grandes estudiosos aí da educação. Vou falar novamente sobre a minha realidade. Por muitas vezes dentro da minha graduação a gente debateu essa falta de, eu não posso dizer engajamento, né, mas essa falta talvez de inovação dos professores dentro do ensino básico. E, gente, hoje, vivenciando a realidade do ensino básico, eu vou ser bem sincera para vocês, eu acho uma falta de respeito ao professor, culpá-lo 100% pela... O que a gente poderia dizer? Não é nenhuma falta, né? Mas muitas vezes quem tá de fora fala, ai, o professor não tá pensando na realidade do aluno, ai, ele tá fazendo o básico, ai, ele tá trabalhando com o tradicional. E, gente, essas pessoas que estão falando isso, não vou dizer que é uma regra, mas muitas vezes são pessoas que estão fora do ambiente da sala de aula, são pessoas que não têm contato de fato com a sala de aula, porque a partir do momento que você passa a ter, você entende o quão desafiador é trabalhar sempre inovando, sempre buscando, né, trazer algo para fora do conteúdo, para fora do tradicional.
Então, por que eu citei que tem sido tão desafiador, né? Justamente pela quantidade de trabalho que a gente tem para fazer, pelo cansaço, pela exaustão aí mesmo, né, de dias consecutivos de trabalho, pela realidade que a gente está trabalhando hoje, que é com alunos tão ansiosos, enfim. Eu acredito que em todo momento a educação pode ter sido desafiadora, mas cada momento é único. E o que a gente está vivenciando hoje é sobre o que a gente pode refletir, debater, enfim, falar sobre. Então, é claro que deve fazer parte aí do nosso planejamento, do nosso olhar enquanto, né, estiver nos planejando para colocar em prática, trazer essa inovação, esse fora da caixinha, isso que foge do tradicional. Mas muitas vezes, pela falta da remuneração correta, pela falta de tempo, o professor opta por trabalhar com o tradicional. E aí, né, vem aquela enxurrada de críticas. Então, a gente precisa pensar e refletir melhor antes de fato julgar esse professor que está trabalhando aí uma vez ou outra no tradicional, porque é claro que eu sou a favor da inovação, eu sou a favor de trabalhar a realidade do aluno, de trazer coisas que fogem, né, ali do caderno, do livro, do quadro, do copiar e reproduzir. É claro que eu tenho pensado criticamente sobre o meu ensino, mas não dá para fazer isso 100% do tempo. Não seja esse professor que se cobra, porque isso vai se tornar um desafio para você e pode acabar por ser um peso de querer sempre inovar e muitas vezes não ser possível. Já que eu falei aí rapidinho, citei isso como um tópico, esse é o próximo desafio, a remuneração. Então, como todo mundo sabe, eu sou uma jovem professora, estou no começo da minha carreira e muitas vezes esse começo é desafiador, porque se você não tem experiência, não tem como também você ser bem remunerado por isso que você está fazendo. E muitas vezes a experiência vale muito. Jamais quero dizer que a experiência vale mais do que o seu estudo, ou seja, o seu título. Eu acho que ambas as coisas são importantes. Não dá também para você sempre se qualificar, né, estar atento a se qualificar demais, mas nunca atuar na prática. Eu acho que as duas coisas elas andam juntas e são essenciais no seu mesmo ponto. Mas voltando então a falar da remuneração, muitas vezes esse início é desafiador. Professores precisam conciliar aí 2 cargos, né? Trabalhar em mais de uma escola, trabalhar de manhã e à tarde, de manhã e à noite, enfim, trabalhar por 2 períodos para conseguir ter uma remuneração aceitável. Então é claro que debatendo sobre isso, fazendo com que a nossa sociedade reflita sobre a importância do professor, né, sobre a importância da nossa profissão, é que a gente tende a chegar em um lugar em que, de fato, a nossa profissão seja melhor remunerada. Então, por que não citar também isso como um dos desafios da nossa carreira? A remuneração. Lembrando que eu sei que existem outras realidades que vão para além do ensino básico, que o professor ele pode escolher por, né, trabalhar da sua casa, desenvolver outras atividades, mas eu estou falando do ensino básico porque é o espaço em que muitos professores chegam para atuar e acabam ficando. É a minha realidade, então por que não a gente também cobrar que esses profissionais que estão ali de fato trabalhando no chão da escola diariamente sejam bem remunerados? A gente pode e deve pensar nas possibilidades para além, a gente tem que estar aberto também a trabalhar em outros espaços, né? Mas por que não lutar e buscar refletir sobre a remuneração desses profissionais? Que eu me incluo hoje. O próximo desafio é conciliar o seu trabalho com o seu estudo. Já falei aqui em diversos vídeos que se você quer se tornar um professor ou se você é um professor, você precisa estar em constante formação. Ou seja, você precisa estar estudando sempre. E aí eu posso citar a minha realidade de exemplo. Eu sou uma jovem professora que concilio estudo com trabalho. Hoje eu estou fazendo a minha pós-graduação, né, o meu mestrado em estudos da linguagem, e junto disso eu tenho a minha carga horária de professora dentro de uma escola de ensino básico, em que além da minha jornada de trabalho dentro da sala de aula, eu tenho tudo aquilo que eu citei para vocês lá no primeiro desafio, como o meu planejamento, a minha correção de atividades, montar as minhas aulas,
e afins. Então, gente, precisamos sim citar isso como um desafio. O jovem ou não, o professor em si, ele precisa muitas vezes conciliar o seu trabalho com o seu estudo, porque ele não pode abandonar o trabalho, já que aquilo é o seu ganha-pão. E ele também não pode deixar de se formar, né, sempre, para ele ter uma melhor remuneração, para ele ter mais conhecimento para passar para os seus alunos, para ele ter melhor conhecimento sobre a educação, sobre como colocar em prática, né, tudo isso que ele aprendeu. Enfim, a gente precisa sempre trabalhar com essas duas coisas e é um grande desafio. O último ponto, muita gente pode achar que é besteira, mas você que é professor vai concordar comigo. É aquela intromissão chata de quem não tem nada a ver com educação dando pitaco na nossa vida profissional. Porque em outras profissões isso não é comum, mas na educação todo mundo acha que pode dar pitaco. Por vezes, essa intromissão vem mascarada de opinião, sugestão, dica e no fim das contas é só alguém despreparado querendo dar pitaco na sua realidade profissional. E isso incomoda sim, porque muitas pessoas acham que está ok debater a educação, dar pitaco num espaço sem zero conhecimento sobre. Eu vou citar uma realidade aqui polêmica, mais verdadeira. Durante o início da pandemia, muito se apontou e se criticou a profissão do professor, dizendo que os professores não estavam trabalhando, que eles não estavam atuando, porque as escolas estavam fechadas. Enquanto professores se esforçavam muito para poder aprender como trabalhar no digital, aprender como ligar uma câmera para gravar uma aula para um aluno, aprender como upar um vídeo no YouTube ou em outras plataformas para poder ensinar de maneira remota. Então, muitas pessoas estavam ali criticando, dando pitaco, falando que o professor não gosta de trabalhar e o professor se matando para poder se adequar a essa realidade que a gente estava vivendo. Então, você pode criticar professor, mas longe de mim, até porque eu sou uma. Então, como eu falei, prática e teoria andam juntas, não dá para separar uma da outra. E se você não vivencia essa realidade, muito dificilmente você vai saber debater criticamente sobre esse assunto, tá bom? Eu acho que é isso. Esses são alguns dos maiores desafios que eu tenho presenciado aí no meu quase 2 anos, né, atuando como professora. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, se você quiser compartilhar também da sua realidade, dos seus desafios, fica à vontade para conversar comigo aqui embaixo, tá? Esse é um espaço para acolher professores. Eu espero ter te dado aí um afago no coração e dizer que estamos juntos ou juntas. Não estamos separadas, estamos juntas, estamos lutando por aquilo que a gente acredita e por uma educação cada vez mais acessível, de qualidade, né? E que faça diferença na vida dos nossos alunos e também na nossa. Um super beijo. Te vejo no próximo vídeo? Então tá bom. Tchau!